Oi pessoal, tudo bom? Olha só, tô soltando para vocês agora a resolução resumida do exercício 9, lá do Urbano Rodrigues, o autor. Tem um vídeo já no canal disponível do exercício feito passo a passo, para quem tem dúvida. Eu sei que é um pouco demorado, foi 1 hora realizando o passo a passo, mas vale a pena conferir, porque tem alguns detalhes muito importantes, principalmente em relação ao momento que o pessoal tem muita dúvida, tá bom? Espero que vocês aproveitem, curtam, deixem seus comentários, suas observações, a gente está aqui para crescer junto. Forte abraço e boa sorte a todos. Vamos lá. O que o nosso exercício pede? Ele nos dá esse desenho desse bloco, tá? Dentro desse bloco a gente tem 6 estacas. Ele fala que a estaca é pré-moldada. E ele nos dá a carga de 2.000 kN, que é a nossa força normal atuante aqui em cima do bloco. Pode ser um pilar, por exemplo, né? Se eu tenho uma carga atuante aqui em cima, provavelmente seja o pilar ou a estrutura que está acima desse bloco de fundação. Ele nos fala que o momento fletor em X é menos 500 kN e o momento em Y é 400 kN. Aí vocês lembram que o momento é a tentativa da nossa estrutura rotacionar, é a tendência, né? Não é a tentativa, não, a tendência de que nossa estrutura tem de ou movimentar no eixo Y ou movimentar no eixo X, tá bom? E aí, falando em eixo, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é colocar o nosso centro de carga, né? Porque não adianta nada a gente estar conversando aqui e não situar o nosso centro de eixo. Então, o centro de carga, para quem lembra, ele vai situar na metade dessa distância aqui. Então, se eu tenho uma distância de 19, né? Aqui, 19 não, perdão, 9 centímetros. 9 centímetros, eu vou adotar a metade, que vai dar em 4,5. Bem aqui. 2, 3, 4,5. Bem aqui, ela vai multiplicar mais ou menos aqui. E aqui, novamente, eu tenho... É que eu tô descontando aqui, gente, tá? Aqui, vamos supor que aqui é o nosso zero. Vai ter 10, 15 centímetros e meio, né? Então, metade de 15,5, 7,5. Aqui, 7,25, né? Bem por aqui, assim. Então, se eu tivesse uma reta passando aqui, vou botar o centro de eixo aqui coincidente aqui, tá bom? O que isso significa? Que o meu eixo em Y, ele vai passar aqui. Vou colocar aqui bem bonito, o eixo Y, ele roda aqui, tá bom? E o nosso eixo X, ele joga aqui. Tá deslocado aqui, mas eu vou centralizar aqui, só pra coincidir com a estaca aqui, porque é o que o exercício pede. O meu desenho ficou fora da escala. Então, aqui eu tenho o meu eixo X. Por que isso daqui é importante? Porque se eu tenho um momento em X, meu momento em Y, a primeira coisa que eu preciso saber é para que lado que vai, né? Então, vamos lá, pra gente não esquecer também. Vamos numerar os blocos, não tem ordem, você pode estabelecer sua própria ordem. Eu gosto de trabalhar em linhas, então o meu vai trabalhar assim. Vocês podem mudar, podem variar, botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, tanto faz. O importante é a gente identificar o bloco que a gente está conversando. Se eu tenho uma carga atuante de 2.000 kN e essa carga, no meu momento em X, tende que meu bloco rotacione, eu preciso avaliar isso, certo? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer, eu vou botar as fórmulas aqui, não vou executar cálculos, se precisar olhar os cálculos lá, a gente fica de olho só nos exercícios anteriores. Deixa eu só pegar a folha, porque eu já resolvi. Só pra gente facilitar. Vamos lá. Então, a primeira fórmula que a gente tem aqui, tá? Primeiro passo que a gente adota, vou botar um passo a passo aqui pra vocês. O passo a passo pra galera ficar mais tranquila aí. Então, primeiro passo, colocar o eixo. O eixo a gente já fez. O nosso segundo passo vai ser fazer as somatórias das distâncias em X e em Y, tá bom? Segundo passo, então, a fórmula vai ser somatória de X ou em Y, né? Pode ser uma ou pode ser outra, a distância elevada ao quadrado.
E aí, eu faço tanto para x, tanto para y, essa fórmula aqui, tá bom? Então, eu vou pegar lá a distância elevado ao quadrado vezes a quantidade de estacas que tá nessa distância D1 aqui. D1. E aí, se eu tiver uma outra distância, eu faço isso de novo, até que eu acabe com as distâncias que eu tenho, beleza? Então, essa daí são a fórmula, tanto para x, se eu fizer a somatória em x aqui, eu faço em x, se for em y, eu jogo para y. Vou fazer só uma com vocês, pra gente facilitar aqui rapidinho o cálculo. O Alonso, quando traz a questão, ele cota nas seguintes medidas. Isso é importante aqui, né? Então, a distância que eu tenho entre eixos é 1 metro. Então, entre eixos aqui, tá, gente? Daqui pra cá, tem um eixo aqui no meio, né? Então, aqui é 1 metro. E aqui também é 1 metro. Entre eixos, dessa distância para esse eixo é 1 metro, dessa distância para esse é 2, porque eu tenho um eixo no centro. E a mesma coisa se repete aqui, né? Então, eu vou ter esse eixo aqui. Um metro. Um metro. E 1 metro. Beleza? Vamos lá. Se eu tô olhando pro meu eixo X. Qual é a distância que eu tenho padrão? Então, eu tenho blocos. Esse número 1, ele projeta em cima do meu eixo bem aqui uma sombra. O meu número 2 também, uma estaca, né? Então, essa distância, tanto por 1 por 5, daqui pro 0, pro ponto 0, 0, é a mesma, né? Certo? Eu não vou ter lá 1,5 metro? 1 metro daqui até aqui, né? Desse eixo até esse é 1 metro. E a distância de um eixo para o outro é 1 metro, mas eu tô indo só até a metade, é meio metro. Então, para 1, para 2, para 5 e para 6 é o mesmo caso, mesma projeção, 1,5 metro, certo? Então, vamos botar lá a resolução. Para x, o meu somatório em x aqui, eu vou ter 1,5 metro, 1,5 metro elevado ao quadrado, vezes 4 vezes, porque eu tenho 4 estacas que estão na mesma distância, né? E aí, além dela, eu tenho a estaca 3 e 4, que também estão na mesma distância de meio centímetro, embora o eixo seja coincidente, mas tá bem aqui a projeção delas. Também é meio. Então, é meio metro elevado ao quadrado vezes 2, beleza? Isso daqui em x vai ser igual a 9,5 metros quadrados. Vocês vão repetir isso daqui para y. Então, a minha somatória em y, eu vou olhar agora a projeção não mais em x, mas agora em y. O meu 2 e o meu 1 refletem aqui, uma sombra aqui. O meu 3 e o meu 4 refletem uma sombra aqui. O meu 3 e o meu 4 refletem uma sombra que é idêntica ao 0. Qual a distância que eu tenho? Eu não vou olhar mais aqui, gente, porque aqui é uma distância em x, eu vou olhar essa distância aqui em y, certo? Do meu 0 até essa bolinha, 1 metro. Do meu 0 até essa bolinha, 1 metro. Então, eu vou ter 1 metro elevado ao quadrado, vezes 4 estacas, né? Eu tenho 4 estacas da mesma distância. Então, vai dar 4 metros quadrados. Ah, por que eu não vou somar o 3 e o 4, gente? Eu não tenho distância, 3 e 4 tá exatamente na sombra opõe o 0. Então, não preciso somar, tá bom? Segundo passo, somatória das distâncias em x e y. Achou a somatória da distância x e y, a gente vai para o terceiro passo. O nosso terceiro passo é calcular a força que está sendo exercida dentro da estaca. A fórmula é essa, é P, força, normal, dividido pela quantidade de estacas, mais ou menos, isso daqui a gente tem que fazer a análise, do momento em y, vezes a distância xi, dividido pela somatória das distâncias em x. Veja, se é em y, eu somo em x. E a mesma coisa quando eu olho para o momento em x, distância em y, somatória das distâncias em y.
X soma Y. E veja só, aqui você vai fazer essa fórmula para cada estaca, tá bom? Cada estaca. Vou calcular para cada estaca. Quando eu tô calculando para cada estaca, eu vou chegar nos valores diferentes aqui. A partir desses valores é que eu vou definir. Então, eu vou puxar aqui o resumo do quadro anterior. Uma coisa muito importante da gente ficar de olho aqui, quando estiver resolvendo o exercício, é que esse mais ou menos aqui, ele vai ser definido pela minha análise de momento. E aí, vocês vão lembrar, quando eu vou fazer um com vocês, para vocês lembrarem os demais, tá bom? Quando eu olho a estaca 1, ele fala que meu momento em X é menos 500 kN. O que que isso significa? O momento da peça é quando eu tô rotacionando o meu eixo X, né? Aqui é positivo. Se ele é negativo, ele rotaciona para o outro lado. Essa é a grande questão. Então, eu posso fazer a análise aqui, olhando para o positivo e tratar o sinal que tá aqui dentro, só aqui dentro, ou eu inverto aqui na hora de analisar a rotação. E aí, eu não vou levar esse sinal para dentro da questão. Vamos buscar trabalhar, está sempre com esse daqui, com positivo. Trata o negativo e o positivo dentro dos dados aqui no cálculo, tá bom? Então, o momento em X é quando eu rotaciono essa estrutura assim, né? Então, se eu tivesse aqui uma caixinha, deixa eu pegar uma caixinha pra gente simular aqui, qualquer objeto. Bloquinho aqui, por exemplo. Eu tenho um bloquinho, então eu tenho nele o meu eixo em Y, e tenho o meu eixo em X. Quando eu rotaciono esse bloco segurando no eixo X, ele vai rotacionar assim. Essa é a tendência do momento, tá bom? O meu eixo Y, ele vai tender a rotacionar assim. Por isso que eu desenho assim o sinal positivo. O que importa? Porque essas minhas estacas estão lá embaixo, se eu rotaciono em Y, aqui tá o solo, né? Vamos supor que elas estejam niveladas. Se eu rotaciono em Y, elas vão levantar. Umas vão ter mais carga, outras menos. Vou soltar um vídeo pra vocês só de momento, porque isso aqui é muito chato de explicar rápido. Mas qualquer coisa vocês voltam lá no exercício completo pra acompanhar porque cada peça foi calculada e como foi calculada, tá bom? De resumo, o que que a gente tem? Eu trago aqui pra vocês. Aqui são cálculos, a gente calculou a estaca 1 com 395, a gente descobriu através da fórmula que a estaca 1 tá na outra folha, mas que a estaca 1 jogando o cálculo vai dar 395 kN. Detalhe, número do Newton aqui, 2.000 kN dividido pelo número de estacas, se eu tenho 6, vai ser padrão para todo mundo. Por isso que vocês estão vendo repetir esse valor aqui. O que muda é aqui internamente. A distância multiplicada, tá? Então, você tem que calcular para cada estaca. Essa distância X é a distância em relação ao eixo X, essa aqui é a relação ao eixo Y, olha lá, variando, tá vendo? Quando der zero é porque a distância era zero, eu não preciso somar, tá? No exercício, o que a gente encontrou? Esses valores, 395, 521, 312, 354, 145, 271. Significou que a minha estaca 2 é quem tem a maior carga, tá bom? E a minha estaca 5 é quem tá com a menor carga. O que isso significa no exercício? O exercício pediu para que a gente verificasse e determinasse a carga que eu vou aplicar, que eu vou adotar como padrão. Se eu dimensiono esse bloco para suportar essa carga do bloco 5 aqui, a minha estrutura pode vir a ruir. Então, eu vou considerar a carga maior, que é quem mais está sobrecarregada, é a carga 2, e eu posso adotar 600 kN. Era 521, para não ter que ficar quebrado, vamos jogar para 600 kN. Estou falando pro meu projeto, então, que a carga que esse bloco tem que suportar em cada estaca aqui é de, no mínimo, 600 kN, tá bom? Porque assim eu garanto o equilíbrio desse bloco. Acima disso, não vai suportar, beleza, pessoal? Então, essas foram as etapas. A resolução da questão é que a estaca 2, ela é a minha estaca de referência, 521 kN, 49 kN. E a resposta é que a gente vai adotar 600 kN. Fechou? É isso, espero que vocês tenham entendido.
Não é difícil. Se vocês quiserem um exercício mais completo, é só acompanhar a resolução passo a passo que eu fiz no outro, tá bom? Um beijo e abraço a todos.